Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre o fim e das consequências empreendidas por esse primeiro grande conflito do século XX, ocorrido entre os anos de 1914 e 1918, disputados por duas alianças militares opostas que entrou para a história como a Primeira Grande Guerra Mundial. Para começar, a gente vai falar da vitória da Tríplice Entente, a gente vai estender um pouco aqui quais países integravam cada aliança militar. Então, inicialmente, na primeira videoaula, a gente falou que a Tríplice Aliança ela era integrada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que muda de lado. Acrescenta-se aí como potências secundárias o Império Turco Otomano e a Bulgária. Já do lado da Tríplice Entente, a Aliança Vitoriosa, inicialmente a gente falou da França, a Inglaterra, o Império Austro-Húngaro e a Itália a partir de 1915. Acrescenta-se mais uma dezena de países, né? O Canadá, Austrália, Japão, Bélgica, enfim, a própria Sérvia, onde a guerra começou com o assassinato do Francisco Ferdinando, ali no ano de 1914, tá certo? Uma segunda consequência aqui vai ser a assinatura do Tratado de Versalhes, que vai responsabilizar a Alemanha pela eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial. Esse tratado ele vai estabelecer uma série de punições à Alemanha, que além de pagar indenizações aos países da Tríplice Entente, teve o seu exército reduzido, indenizações estas que só foram quitadas recentemente, no ano de 2010. Enfim, a França ela perdeu alguns territórios que ela tinha ganhado ali na Guerra Franco-Prussiana para a França, então ela vai devolver à França os territórios de Alsácia e Lorena, enfim. E esse pesar, né, do Tratado de Versalhes, ele vai gerar um sentimento revanchista na Alemanha e isso vai colaborar com a ascensão do nazismo nesse país, que vai culminar, né, e vai favorecer aí o início da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Aqui uma charge que exemplifica o Tratado de Versalhes aí, punindo a Alemanha. Essa mão aqui são os países da Tríplice Entente, esse livro Tratado de Versalhes. Esse cara aqui com as costas abaixadas, a Alemanha, e os Estados Unidos ali, um grande observador da guerra, transmitindo a ideia que a guerra ela foi disputada basicamente na Europa e não na América. E isso favoreceu muito a ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência ali no início do século XX, pós Primeira Guerra Mundial. Mais na frente a gente vai falar mais sobre isso, tá certo? Uma outra consequência que a gente tem é o declínio da Europa como centro econômico mundial. Então, com o fim da guerra, a Europa deixa de ser esse centro econômico mundial e dá lugar aos Estados Unidos aqui da América. Então, após a Grande Guerra, né, a gente vai ver ali alguns impérios europeus desmoronando, a gente tem o Império Alemão perdendo alguns territórios, o Império Austro-Húngaro sumindo do mapa, dando origem à Áustria, à Hungria e à Tchecoslováquia, o Império Russo perdendo, né, mesmo saindo do lado vencedor, ele perde parte do seu território, dando origem a novos países, como aqui a Hungria, né, a Estônia, a Lituânia, a Letônia, enfim. Então, uma dessas consequências aí vai ser uma nova política de redesenhamento do mapa político europeu aí, tá certo? Que a gente já viu lá na primeira aula, a gente está vendo aqui de novo, ó, o Império Austro-Húngaro, tá? Ele vai dar lugar aí à Áustria, à Hungria e à Tchecoslováquia, enfim, a Rússia vai perder um pouco de terra ali, a Alemanha vai devolver os territórios de Alsácia e Lorena para a França, enfim. O mapa europeu ele vai ser redesenhado. Outra consequência é a ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência mundial. Então, a economia dos Estados Unidos naquele momento ela estava a todo vapor. Sem os países europeus para fazer uma concorrência pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles vão conquistar um espaço, né, em destaque aí como uma das principais potências, se não a principal potência mundial nesse período aí, tá certo? Então os Estados Unidos eles vão se beneficiar antes da guerra, nos 3 primeiros anos ali, porque eles vão vender armamentos e alimentos para os dois lados, principalmente para os países da Tríplice Entente, tá certo? E como a guerra basicamente se desenvolveu na Europa e nada aqui na América, os Estados Unidos saindo do lado vencedor, e já tem essa vantagem, ele não teve que se reconstruir, tá certo?
criar políticas para bancar uma reconstrução do seu país. O que aconteceu, por exemplo, com a Inglaterra, né, com a França, que mesmo saindo do lado vencedor, teve o seu país, a estrutura do seu país muito abalada pelas destruições provocadas da guerra. Então, os Estados Unidos, então, pós Primeira Guerra Mundial, ele ainda vai servir como um grande credor, ele vai emprestar dinheiro para a reconstrução aí da Europa, do Velho Mundo, e isso vai dar muito lucro para os Estados Unidos, tá certo? Uma outra consequência aqui, a gente tem a criação da Liga das Nações, que é uma espécie de antecessora da ONU, aqui o símbolo dela, e o símbolo da ONU hoje, que vai ser criada ali pós Segunda Guerra Mundial, que a gente também vai ver, vai ter videoaula legal. Então essa Liga das Nações ela foi inspirada ali nos 14 pontos de Wilson, né, que é o presidente ali dos Estados Unidos na ocasião, e é um órgão que vai lutar ali pela permanência da paz mundial pós ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Ela não vai ter uma excelência nessa meta, porque a gente sabe que em 1939 a 1945 vai ocorrer a Segunda Guerra Mundial, que a gente ainda vai estudar, tá certo? Um outro ponto aqui, uma consequência importante ainda da Primeira Guerra Mundial, é o surgimento dos governos nazifascistas. Então a Itália está mesmo saindo ali do lado vencedor da Tríplice Aliança, ela saiu frustrada porque ela não obteve os ganhos materiais que ela esperava ali. E na Alemanha, esses governos eles vão fazer sentido porque o Tratado de Versalhes, né, culpou a Alemanha ali, isso vai gerar um grande sentimento revanchista ali nos alemães, e a saída disso vai ser governos ali com características expansionistas, autoritárias, com forte apelo da massa popular para reerguer esse país. Então, nesse contexto aí, né, essa situação aí de crise na Itália e na Alemanha, isso vai favorecer o surgimento desses regimes marcados pelo nacionalismo extremo, tá certo? O autoritarismo e a franca expansão militar, que vai resultar no surgimento do fascismo primeiro na Itália, com Benito Mussolini, e uma cópia desse regime que ganhou o nome de nazismo na Alemanha com o Adolf Hitler, que os símbolos desses dois formas de governo aí, que também vai ter videoaula muito legal sobre esse conteúdo. Então é isso. Espero que essa videoaula curtinha aí tenha contribuído para vocês compreenderem como se desenvolver as consequências da Primeira Guerra Mundial. Um grande abraço e até a próxima aula.